Hoje vamos investigar uma pergunta que todo hoteleiro faz. Como as IAs selecionam os hotéis que elas vão recomendar em suas respostas? Nós vamos ter dois vídeos sobre isso. O primeiro, que é esse aqui, eu vou te dizer como que elas fazem para construir as suas respostas. Que mecanismos as principais IAs como Gemini, Perplexity e ChatGPT utilizam para dar a sua resposta, para criar a sua resposta. Elas são inteligências artificiais generativas, o que quer dizer que elas geram respostas, elas criam respostas. E como que elas fazem essa resposta? Na segunda parte desse vídeo, nós vamos responder a pergunta: como colocar o seu hotel para que os mecanismos de IA reconheçam ele e entreguem eles nas suas respostas. Por quê? Porque eu quero que primeiro você entenda a lógica de como a IA funciona. Foi assim que eu aprendi e que eu aprendo todo dia marketing digital na minha vida, tráfego pago e etc. A partir da lógica de como essas ferramentas funcionam. Eu utilizei uma IA da qual eu gosto muito, que se chama Notebook LM. É uma IA da Google que te ajuda a estudar assuntos que você queira estudar. Você pega uma seleção de fontes que você acha segura, que você gosta, que você acha que tem que é verdadeira, você coloca essas fontes dentro dessa IA e ela cria diversos tipos de materiais interativos, como mapa mental, como infográficos, podcasts, uma série de mídias interativas que ela cria baseado no assunto que você colocou ali dentro das suas fontes. Portanto, nós vamos abrir o nosso Notebook LM e vamos fazer isso e vamos falar da nossa pergunta através de um mapa mental criado com o Notebook LM. Portanto, o assunto geral é otimização dos motores generativos. Eu peguei uma série de artigos, uma série de links, vídeos, assisti a alguns, outros eu pedi um resumo do Notebook LM e nós criamos esse mapa mental que vai guiar esse vídeo de hoje. Quando a gente fala de otimização de motores generativos, a gente pode dividir isso aqui em alguns tópicos, como conceitos fundamentais, as estratégias de otimização de EO, que eu vou falar sobre o que é daqui a pouco, plataformas e comportamentos, diferentes tipos de plataformas e como elas se comportam, as métricas de sucesso e o roadmap de implementação, o caminho para a implementação. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de conceitos fundamentais, nós vamos falar de plataformas e comportamentos e de métricas de sucesso. Estratégias de otimização e roadmap de implementação estarão no próximo vídeo. Portanto, quando a gente começa em conceitos fundamentais, o primeiro conceito que a gente precisa entender é GEO, que provavelmente as agências de marketing que estão aí fazendo anúncio ou com as quais você tem conversado deve ter mencionado esse conceito para você. GEO, nada mais é do que Generation Engine Optimization. Ou seja, é quando eu otimizo o meu conteúdo, otimizo o meu site para que ele esteja nas respostas generativas, para otimizar esse conteúdo e esse site dentro das respostas generativas. E aqui é que está a diferença entre GEO e SEO. Provavelmente você que já tem um tempo investindo no marketing digital do seu hotel, você que possivelmente já tem um blog no site do seu hotel, já deve ter falado muito de SEO e sobre estratégias de SEO. SEO é Search Engine Optimization, enquanto GEO é Generative Engine Optimization. Então, a diferença entre um e outro é, enquanto no SEO, no Search Engine Optimization, eu estava otimizando o meu conteúdo para ele ser mais encontrado nos buscadores, Bing, principalmente Google, no GEO, eu estou otimizando o meu conteúdo para que ele faça parte das respostas da IA. E é por isso que
porque a gente hoje vai investigar como que as IAs criam essas respostas e entregam o meu hotel, o meu conteúdo do meu hotel para o viajante que está planejando a sua viagem através da IA generativa, do ChatGPT, do Gemini e do Perplexity. A diferença entre um e outro, basicamente, está também na forma como as pessoas buscam. Pense que antigamente a pessoa buscava hotel em Las Vegas, hotel no Rio de Janeiro, hotel em São Paulo. Hoje a pessoa busca por hotel no Rio de Janeiro que tem uma localização segura, está perto de metrô e tem um polo gastronômico perto. São perguntas mais complexas. Então, no SEO, quando eu otimizava o meu conteúdo para as buscas, o que eu precisava fazer é ranquear para palavras-chave. Afinal, as pessoas tinham um comportamento de busca muito parecido. Elas buscavam hotel para ficar no Rio de Janeiro, hotel para ficar em São Paulo, hotel para ficar em Salvador, em Porto Alegre e etc. Com o GEO, com as IAs generativas que funcionam num modelo como pergunta e resposta, e isso é importante de você gravar, elas funcionam no modelo de pergunta e resposta, porque isso tem a ver com GEO, isso tem a ver com a forma como eu vou estruturar o meu conteúdo para que esse modelo entenda o meu conteúdo. Então, a grande diferença que as IAs generativas trouxeram no comportamento desse buscador é justamente a personalização desta busca. Porque eu posso ter um interesse em hotel no Rio de Janeiro e você também tem interesse em hotel no Rio de Janeiro. Temos interesse na mesma palavra-chave. Porém, eu tenho interesse em saber hotel no Rio de Janeiro perto dos melhores restaurantes de feijoada. E você tem interesse na pergunta hotéis do Rio de Janeiro que têm maior segurança ou que estão perto de metrô ou que é o mais perto da praia do Leblon possível, por exemplo. Então, essas respostas começam a ser personalizadas de acordo com a minha pergunta. Só que a IA, apesar de ser treinável, ensinável, ela se utiliza bastante das fontes fora do conhecimento já dela. Ela busca essas fontes. E a forma como ela busca essas fontes e a forma como ela traz de volta esse conhecimento que ela encontrou na busca lá na web é justamente sobre o que nós vamos continuar falando aqui. Os principais motores generativos hoje são ChatGPT, Perplexity e Gemini. Tem também o Cloud Code, mas eu não coloquei aqui. Hoje nós vamos trabalhar com esses três, porque eles têm boas diferenças que são legais de a gente falar a respeito aqui. Então, voltando ao nosso exemplo de a forma como eu busco e a forma como você busca, o local onde eu busco, ChatGPT, Perplexity e Gemini, também pode me trazer respostas ligeiramente diferentes. Justamente porque agora essa busca é muito mais personalizada. Ela foi acima da palavra-chave, da busca somente pela palavra-chave. A busca conversacional, que é esse conceito que a gente traz aqui, que é esse conceito de eu converso através da busca. Então eu pergunto hotéis no Rio de Janeiro que são mais perto de restaurantes de feijoada. Aí a IA me traz a resposta, e esses são os restaurantes que têm as melhores feijoadas, né? E que esses são os hotéis que estão mais perto de restaurante com melhores feijoadas. Aí eu digo assim, tá, dentro desses restaurantes, tem algum que sirva feijoada vegana, feijoada vegetariana? Ah, esse restaurante aqui serve feijoada vegetariana. Busque para mim quais são as melhores avaliações desses restaurantes. E aí ele vai buscando as melhores avaliações. Pontue para mim o que é que as pessoas mais falam, o que é que mais chama a atenção das pessoas acerca desses restaurantes. E aí ele coloca lá que fulano de tal falou isso do restaurante, outro falou aquilo outro. E aí eu posso dizer para a IA generativa, agora faça uma planilha com vantagens e desvantagens de cada restaurante, ou pontos altos e pontos baixos de cada restaurante, e assim eu continuo a minha busca conversacional. E dentro desse exemplo que eu dei aqui, percebam uma coisa,
você ficou, o buscador ficou dentro do ChatGPT, do Gemini, do Perplexity, fazendo essa busca, nessa busca conversacional. A gente continuou ali. Eu continuei sabendo quais são os hotéis, continuei sabendo quais são os restaurantes e, pasme, eu não cliquei em link algum. Você não clicou em link algum, o buscador não clicou em link algum. Essas visitas hoje são feitas por robôs de IA aos sites. Por isso que cada vez mais os sites estão focando no DIO. Porque pense, e ontem à noite eu estava lendo um artigo no blog do Google, que eu sugiro a vocês que assinem a newsletter do Google e leiam, e um dos artigos falava exatamente sobre como a internet agora, sobre como os sites viraram, eles usam um termo que é como se fosse agênico, que é feito para agentes. Ele virou uma web, a web está virando um pool de conteúdos para agentes de IA, não mais para as pessoas lerem, né? Então, a forma, a estrutura do texto, a estrutura do site, desde os robôs que vocês colocam ali no site, os arquivos que a gente coloca no site para indexação, hoje é uma indexação muito feita para a leitura de robô, a leitura de agentes de busca. Só o ChatGPT, por exemplo, a gente vai ampliar isso, são 3 agentes de busca que trabalham para o ChatGPT quando você aciona uma busca através dele. Então, esses agentes vão aos sites, fazem a leitura, entendem aquele conteúdo, cruzam com outros conteúdos que ele leu, com aquilo que ele já trabalhou antes, e ele te entrega a resposta. Então, esse caminho, por mais que ele possa variar entre ChatGPT, Perplexity, Gemini e eventualmente o Cloud, ele é feito dentro da web, e a web precisa estar preparada para esse movimento agênico. É uma palavra em inglês que eles falam no artigo, que é para dizer isso. Hoje a web é feita para agentes de IA transitarem por ela e encontrarem a melhor resposta para aquele buscador dentro dessa busca conversacional. Portanto, o que é que a gente tem aqui? A gente está falando de quê? A gente está falando de uma queda de clique nos sites. A gente está falando de uma diminuição geral de tráfego nos sites. Porque esses buscadores conversacionais, essas IAs conversacionais, elas vão trazer o seu site, elas vão eventualmente mencionar o seu site e dar o link. Só que as pessoas precisam clicar menos no site. Elas vão depois, para aprofundar talvez o conhecimento delas, ver foto, porque tanto o ChatGPT quanto o Perplexity quanto o Gemini, eu acho que eles não trazem fotos, né? E quando trazem mal feito, não tem ainda aquela forma, né, de apresentar as fotos como o Google tem. Portanto, percebam que o nosso tráfego começa a cair, as pessoas começam a clicar menos no link e começam a aprofundar o contexto da sua busca através dessa conversa. Então aqui a gente tem o Zero Click Search, ou seja, 0 clique dentro da busca. Então, o que é que a gente fala aqui de conceitos fundamentais do nosso início de investigação de como as ferramentas funcionam? Primeiro, a gente precisa entender como que esses buscadores estão funcionando. E quando eu falo de buscador, nós, os humanos, né? Os buscadores humanos, não os buscadores agentes. Como que os buscadores humanos hoje estão buscando? Eles estão buscando menos por palavra-chave e mais por contexto. Eles estão buscando menos, eles estão clicando menos nos links e eles estão aprofundando mais a sua pesquisa através de uma conversa com esses modelos generativos que tem uma série de robôs que vai buscando e aprofundando e cruzando esses dados lá na web. Tranquilo até aqui? SEO, a gente está falando de palavra-chave, de otimização para motores de busca tradicionais, Google, Bing e etc.
enquanto que no GEO a gente está falando de otimização para motores conversacionais. Esses motores conversacionais são ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude e qualquer outro que você queira utilizar. Aí eu falei que a partir daí nós vamos falar sobre as plataformas. Então, vamos falar sobre o Google Gemini, Google AI Overview, porque o Google, você tem duas formas de trabalhar com o Gemini. Vocês devem reparar que agora quando você vai lá no seu Google e faz uma busca, ele primeiro lhe traz um overview, um resumo de IA daquilo que ele encontrou na web e embaixo um carrossel de links, certo? Então esse é o Google AI Overview. E você tem o Gemini, que é o aplicativo Gemini, o software Gemini, o aplicativo, né? Que você vai lá e fala e fica nessa conversação com o Gemini ali dentro. Você tem o Perplexity e o ChatGPT Search. Então, dentro do Google, como que o Google trabalha? Principalmente o Overview. A primeira coisa é através de extração de passagens. É quase que não. Se você reparar bem e for atento, quando você olha a estrutura da busca do Gemini, eu tenho um resumo ali dela e o carrossel de links. Ali naquele resumo dela, eu vou ter literalmente cópia e cola de passagens daqueles links que estão ali embaixo. Então ele faz uma extração de passagens, ele faz um recorte, sabe, introdução de artigo científico, que são recortes com as fontes? É basicamente isso que ele faz. A partir disso ele cria um bloco de texto e aí ele te entrega essa resposta num overview. A mesma coisa funciona dentro do Gemini. Ele faz um recorte de copia e cola de passagens que ele encontra na web e ele lhe entrega um texto que são esses trechos que juntos vão fazendo um texto gerado pela IA. E aí como que ele escolhe essa extração de passagens e como que ele faz para trazer para a gente as passagens que ele acha importante? Ele utiliza um conceito, não é um conceito, mas ele utiliza um fundamento que é baseado em EEAT. Aqui dentro do EEAT, a gente está falando do primeiro experiência. O que é que a IA quer de você dentro do seu conteúdo? Que esse conteúdo tenha sido feito por alguém com a experiência real naquilo ali que ele está falando. Então vamos lá. Quando uma pessoa vai ao seu hotel e ela deixa lá no Google Meu Negócio, o Google Meu Negócio é peça-chave para essa extração de passagens de hotel. É um dos pontos mais importantes para quem tem negócio local, hotel e etc. Para ser indexado nessas respostas do Google Overview e do Gemini. Ele vai ali no seu Google Meu Negócio e ele vai ver o quê? A pessoa que foi lá, que esteve no local e que está falando com propriedade em primeira pessoa daquilo ali. Então, a experiência, o usuário que está falando, esse usuário que criou esse conteúdo, ele tem experiência naquilo que ele está falando? Qual é a experiência dele? Ele experimentou aquele hotel? Ele esteve naquele hotel? Então, isso conta muito. Por outro lado, uma experiência também de vida, que aí seria o segundo que é a expertise do hotel. E aí o que eu estou falando? Tem um chefe famoso, coloca o nome do chefe. Tem um gerente, quem é que vai te receber no hotel? Tal e tal pessoa que tem tantos anos de hotelaria, que fez, que aconteceu e etc. Isso está dando bastante autoridade para os sites e fazendo com que o conteúdo do hotel seja replicado dentro das respostas do Gemini. Então,
tanto a experiência, eu realmente vivi isso, eu fiz isso. Então no blog, em vez de você colocar assim, 10 restaurantes perto do nosso hotel que vale a pena a visita, você pode colocar assim, 10 recomendações do staff do hotel, dos restaurantes que eles mais gostam, no raio de 1 quilômetro aqui perto do hotel. Ou seja, você pega a experiência do funcionário e transforma em conteúdo e coloca. Por que esse conteúdo é bom? Porque ele não é uma recomendação genérica. Ele é uma recomendação de pessoas de verdade que foram lá, que experimentaram aquilo e que estão trazendo essa experiência na primeira pessoa e contando para você sobre essa experiência. Então, o que eu quero falar com você aqui, tem mais uma camada sobre isso para a gente refletir, que é cada vez mais a experiência humana, e é muito louco isso, porque a web está cada vez mais criando conteúdo para a leitura desses agentes, mas ao mesmo tempo, e isso os artigos também recentes no blog do Google corroboram, cada vez mais a experiência humana, o humano falando isso, que realmente viveu aquilo que é real, que é verdadeiro, que é confiável. Então, essas experiências humanas estão colocando conteúdos à frente na indexação de conteúdos mais genéricos. Portanto, experiência e expertise. Esses dois primeiros aqui. O que a gente está tratando? Autoridade, tempo que o hotel já existe, quem são a equipe que faz o hotel, quem é aquele staff ali, quanto tempo eles têm de hotelaria, o chefe é famoso, tem prêmios, premiações do hotel. Então todas essas referências do hotel estão ficando importantes. E aqui eu já estou até dando spoiler do nosso próximo vídeo, mas tudo bem. E também as avaliações. Por isso que o Google, meu negócio, gente, hoje é ainda mais, se é possível ser ainda mais fundamental, ainda mais para negócios locais, para que as IAs peguem aquilo ali. Por quê? Porque o Google Meu Negócio está ali, as avaliações, teoricamente ele é atualizado, portanto é muito importante a atualização. E aqui, ó, o Perplexity é um modelo de IA generativa que funciona muito na base do tempo do conteúdo. Então, conteúdos mais recentes têm mais autoridade aqui para o Perplexity. E o Google Meu Negócio é uma ferramenta que, teoricamente, sempre deve estar sendo atualizado, tanto pelo dono do negócio, pelo gerente, quanto pelos usuários, quando estão ali colocando foto, quando estão colocando avaliação, e o dono e as ferramentas através do Google Hotel. Então, o Google Hotel torna-se também fundamental para essa extração de passagens, para entender qual é o preço daquele hotel, qual é a disponibilidade daquele hotel. E aí, os dois S são baseados nisso, na experiência e na expertise do hotel. E aí nós vamos para o A. O A é autoridade. Veja como essas coisas aqui meio que se complementam. E aí quando eu estou falando de autoridade, eu estou falando de ser citado. Eu estou falando de ter autoridade que sinaliza para o Google que a marca é confiável. E aí é o que? Backlink. Backlink é um conceito lá de SEO que a gente traz aqui de volta. E aí a gente está falando de que? Matérias, de sites. Ele está também citado no TripAdvisor como um dos melhores hotéis que de lá da região. Então perceba que quando eu estou falando da autoridade focada na expertise, eu estou dizendo de eu dizer quantos prêmios eu já ganhei, quantos hóspedes eu já tivemos mais de 1 milhão de hóspedes no nosso hotel que saíram satisfeitos, qual é o percentual de satisfação dos meus hóspedes. Então tudo isso é a autoridade que eu estou dizendo que eu tenho. E quando eu dou isso em números, é matador para as IAs, porque número, estatística,
as IAs gostam muito, é fácil de a IA entender e é fácil de ela identificar. Portanto, estatística de tantos por cento dos nossos hóspedes saem satisfeitos, temos mais de 1 milhão de hóspedes aqui, toda essa estatística, tantos prêmios, tantos não sei o que, a nossa avaliação é 9.6, tudo isso, quando está no texto do hotel, é bom para a IA entender e dar a IA essa expertise. E aí, quando eu falo de autoridade, é o TripAdvisor falando que eu tenho um chefe muito bom, que eu tenho uma avaliação muito boa, ou uma matéria de um jornal. Então, autoridade é o que falam de mim. Corrobora aquilo que eu escrevi no meu site. Então, esse é o A, precioso. Então, ter menções sobre você ser multiplataforma, multiplataformas, indexando o seu conteúdo, o TikTok, o Instagram, o YouTube, etc., o blog, o post-blog, tudo isso faz que você tenha autoridade. E esses links, quando eles conversam, quando eles mencionam o seu site, quando eles mencionam você, ajuda ainda mais, e era uma coisa que já funcionava no SEO. Perceba que o GEO é um SEO mais rebuscado, mais avançado e com mais novos tipos de documento que você indexa ao site, que a gente vai falar no próximo vídeo, e etc. E o T é de confiabilidade, é trustworthiness, ou seja, confiabilidade. Isso aqui é confiável, e aí que a gente pega também bastante na estatística, porque a estatística corrobora aquilo que está sendo dito. Quando eu digo que eu sou um dos melhores hotéis, eu venci tantos prêmios, e eu digo que tantos por cento dos meus hóspedes retornam, tantos por cento dos meus hóspedes são satisfeitos, eu estou dando essa confiabilidade, eu estou ajudando a dar essa confiança. Quando eu tenho no meu site um número do hotel, e aí eu tenho numa coisa que me menciona, de uma revista, um artigo de uma revista, o telefone do hotel, que não batem, e que é diferente do Google Meu Negócio, ou do Google Meu Negócio é diferente do site, a minha confiança cai. Então a probabilidade de algum desses conteúdos ser indexado é menor. Por quê? Porque ele vai entender que existe um choque de informações, e esse choque de informações já torna o meu conteúdo um pouco menos confiável. Portanto, estatística é uma coisa que dá bastante confiança. As informações fundamentais batendo também dá bastante confiança, e aí também fotos, quando uma foto não bate com a outra, parece que foi mudada demais ali, também ele já fica mais reticente em indexar, mas vamos pensar que é palavra, tá? O foco principal aqui é palavra e texto. Portanto, para a IA do Google entender que aquela resposta é bom, como que ele faz? Ele extrai passagens, e aí é importante passagens curtas, porque ele vai extrair aquilo, e ali no overview, e já me aconteceu isso, de eu ler ali no overview, eu clicar no link que ele bota ali no carrossel embaixo, e quando eu estou no artigo eu falo, caramba, é exatamente a mesma coisa que ele me trouxe ali como resposta, porque ele pegou aquele trecho, copiou e colou ali na resposta dele, e embaixo o trecho é de outro artigo, de outro site que está ali, e assim ele faz o bloco de texto dele. Então essa é a forma como o Google lê e entende qual é o conteúdo que ele vai indicar, que ele vai recomendar e que ele vai trazer na construção de resposta dele. O Perplexity já traz uma resposta muito focada na busca real daquele momento. Ele sai e busca, os agentes dele saem na web e buscam, e ele dá importância para o frescor do conteúdo, né? O tempo que esse conteúdo foi
postado. Então, conteúdos com posts mais recentes ou conteúdos mais novos, mais recentes, ganham bastante relevância dentro das respostas que o Perplexity traz para o seu usuário. Portanto, ter atualizações e boas atualizações é fundamental para ter também a resposta, para ter também o seu conteúdo dentro da resposta e, portanto, a indicação do seu hotel dentro da resposta do Perplexity. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês alguns estudos de caso sobre como que sites de hotel ficaram com muito mais menções dentro das IAs generativas e através de quais técnicas que foram usadas. Então, em terceiro lugar, nós temos o ChatGPT, que possivelmente é até mais usado do que o próprio Gemini. E o que é que o ChatGPT trabalha? Com autoridade de treinamento. O que é autoridade de treinamento aqui? A autoridade de treinamento vai levar em consideração dois fatores. O primeiro fator é se aquela informação está lá no treinamento dele, lá atrás, que ele aprendeu lá atrás, e em segunda coisa, o histórico daquele site. Então, sites oficiais, Wikipedia, enfim, esses sites que são de compilação de conteúdo e que são mais antigos, têm bastante prioridade para o ChatGPT Search quando ele faz a busca dele. E o segundo fator é que o ChatGPT ele é da OpenAI. E a OpenAI trabalha em parceria com a Bing, que é da Microsoft. Portanto, a busca que o ChatGPT faz é dentro do Bing. E aí que vem a questão com o SEO. Você precisa fazer um SEO para indexar bem no Bing, que é a plataforma de busca da Microsoft, para que o Bing te coloque bem ranqueado e aí então o ChatGPT te insira na resposta dele. Portanto, se o seu hotel quer estar bem recomendado, sendo bem recomendado no ChatGPT, duas coisas: autoridade de treinamento, aí você pode criar até uma página para ele no Wikipedia falando sobre o histórico dele, quanto foi que aquele hotel foi construído, etc, e trabalhar SEO dentro do Bing, certo? Para o Bing Index te recomendar ao ChatGPT Search. E aí, quais são as métricas, né, que a gente hoje percebe que vão me dizem que eu estou indo bem dentro das ferramentas de IA, nas respostas dela? A frequência de citação, então quantas vezes você é citado dentro das respostas de IA, o share of voice, ou seja, qual percentual de voz você teve nas respostas da IA, qual percentual dentro daquele conteúdo que a IA gerou, que tem a ver com, por exemplo, hotéis em São Paulo, qual o percentual daquele conteúdo que a IA gerou que veio do seu conteúdo, que veio a partir de você. O sentimento contextual, ou seja, aquele contexto está correto? Tá dentro do contexto? Certo? A forma como ele me recomendou é correta? É dentro do contexto? E depois o tráfego de referência de IA. Que é isso? Quando eu vou lá no meu YouTube, por exemplo, e olho quais foram as fontes de tráfego que trouxeram tráfego para o meu YouTube, eu tenho lá ChatGPT. Quando eu vou no Analytics e olho quem foi que trouxe tráfego para mim, e tem lá ChatGPT, Gemini ou alguma ferramenta dessa de busca. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre GEO, diferença de GEO e SEO, como que 3 plataformas de busca, 3 ferramentas de IA generativa, ChatGPT, Perplexity e Google, com Gemini, funcionam e entregam suas respostas, e como saber se eu estou tendo sucesso com essas
se o meu conteúdo está tendo sucesso com essas respostas, ou seja, quais as métricas, os KPIs que me indicam sucesso. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como construir um site e um conteúdo que seja transformado em resposta por essas plataformas. Eu lhe peço que se inscreva, que curta esse vídeo se você chegou até aqui. Inscreva-se no canal para a gente fazer um grande canal sobre divulgação de marketing hoteleiro e eu te vejo no próximo. Eu sou Thiago Mourão, gestor de tráfego pago na Imbirema Comunicação e Marketing e te espero no próximo vídeo.